De janeiro de 2016 até abril de 2024, cerca de 1.400.000 crianças que nasceram foram registradas sem o nome do pai. Feliz Dia dos Pais! Pode parecer um dado simples recolhido pela inteligência artificial e muita gente fala assim, não tem nenhum fundamento, mas esse Dia dos Pais agora é uma data do ano para mim que sempre é uma dor. E para todas essas 1.400.000 crianças também vai se tornar uma dor. Porque esse pai basicamente está omitindo uma criança. Sem contar aqueles outros pais que existem, que pediram divórcio, que abandonaram o filho, mas que o nome está ali ainda presente, que foi registrado. Pai, dizem que é quem cria, mas para quem se torna um adulto com o passar dos anos, entende que é muito mais profundo essas questões do que a gente imagina. Eu confesso para vocês que eu nunca senti a ausência do meu pai na vida. Eu fui registrado no meu nascimento sem o nome do meu pai. Eu tive que entrar na justiça a obrigar que o meu pai me registrasse como filho dele. Então eu passei pelo todo o processo complicado de prova de existência, onde você tem que fazer um exame de DNA, que é uma situação um pouco delicada, porque a sua mãe sabe que ele é o seu pai, mas ele não aceita, então você vai e faz o exame de DNA só para provar que você é filho dele, e depois você paga um advogado, que é um dinheiro que você não tem praticamente, porque na época eu não tinha. Então eu fui registrado como filho do meu pai em 2014, eu tinha 24 anos de idade. Muitas pessoas vão passar por esse processo conforme for passando os anos, e muitas pessoas já passaram por esse processo. E é uma situação que dói, viu? Porque é muito engraçado. A ausência do seu pai na sua vida, ela não faz falta até o dia que você se torna um adulto, que você entende que aquela família que você tem ali naquela convivência não é justa sem a ausência daquela figura paterna. Então tem pessoas que aceitam muito bem essa situação do pai não estar presente, mas tem pessoas como eu que não aceitam muito e não acham muito justo. Porque o meu pai basicamente criou uma outra família. E assim, tem muitos pais que arrumam outra família por aí afora e vivem a vida deles como se nada tivesse acontecido, como se o seu filho não existisse no mundo. Só que aí a gente começa a viver uma situação que o meu pai realmente faz falta para mim, eu tenho que viver essa vida pelo resto da minha vida sem essa presença dessa figura, sabe? São questionamentos que a gente começa a ter que a gente não tinha quando era mais novo, porque quando se é adolescente e é criança, os pensamentos são tão mais simples. A gente entende que a vida é muito mais simples naquela época. E aí, dali pra frente, as coisas começam a ficar cada vez mais complexas na nossa cabeça. O abandono do seu pai, infelizmente, é um negócio que a gente não dá para entender como é que funciona na vida e tentar achar uma justificativa em cima disso. Tem certas situações, certas escolhas de certas pessoas que impactam na nossa vida, que a gente não é responsável por isso, a gente não tem o que fazer sobre isso e, infelizmente, vai trazer muita carga negativa pra gente. O que pode ser feito daqui pra frente é simplesmente aceitar e tentar tapar esse buraco com uma outra situação ou com outras pessoas que vão te trazer um melhor ou, vamos dizer assim, um conforto mais agradável no seu dia a dia. É difícil. Eu entendo. São questões que eu discuti muito com a minha terapeuta ao longo desses anos de terapia, mas não tem como achar uma justificativa pelas ações das outras pessoas que te impactam negativamente na sua vida. Nesse Dia dos Pais, você saiba que você não tá sozinho, tá? Tem muita gente por aí. Mas entenda que você consegue construir uma família em cima daquelas pessoas que estão à sua volta. Você consegue criar e solidificar relações que são muito mais prazerosas na sua vida do que talvez a presença de uma figura paterna. Um animalzinho, quem sabe ele consegue te entregar muito mais carinho do que aquilo que você pensou que algum dia fosse ter na vida. Só que não se sinta culpado, tá? Você é fruto de uma irresponsabilidade de uma pessoa. Você é fruto de decisões que pessoas lá no passado escolheram e no final gerou você que está aqui hoje em dia. Entenda que a sua vida, a partir do momento que você se torna responsável por ela, é de responsabilidade sua. E trazer bons significados para sua vida também é de responsabilidade sua.
Faça com que esse Dia dos Pais não se torne um dia para você ficar chateado em cima do que está acontecendo, em cima de uma lembrança de uma pessoa que não pode trazer nada de produtivo para sua vida mais. Infelizmente, talvez certas relações elas não conseguem ser restabelecidas novamente. Acabou. Em um determinado momento da vida, a gente tem que entender que bola para frente não é seguir com a vida, e sim a capacidade de continuar caminhando, independente dos problemas que você teve lá atrás. Infelizmente, Dia dos Pais não é uma data boa para mim. Poderia ser. Muita gente pode falar assim, mas a sua mãe te criou como pai e mãe. Não é a mesma coisa. Quem vive a mesma situação que eu sabe que não é a mesma coisa. Que mãe é mãe, pai é pai. Mas não fica triste. É só uma data. É só um movimento para as pessoas se comemorarem. A partir do momento que a gente começa a dar importância a momentos, a vivência do que data, acho que o negócio fica mais gostoso de viver, sabe? Guarde essa importância de datas para momentos onde que você consegue compartilhar algo com todo mundo que você gosta à sua volta, tipo amigos, então aniversário, Natal, sei lá, Halloween, que você vai numa festa e se diverte bastante. Guarde datas que você consegue compartilhar bons momentos. Tchau!